Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria, irmãos e irmãs, estarmos juntos vivenciando essa caminhada de São Pedro. De modo tão diferente, distantes, mas estamos sim unidos em Cristo, para cada vez mais vivenciarmos a nossa fé, testemunharmos com amor o nome de Jesus através da nossa vida, através da meditação do Evangelho e neste momento especial, celebrativo, através da vida dos santos, em especial através da vida do nosso querido padroeiro São Pedro. Irmãos, estamos em casa, então acontecem esses ruídos, indesejados, mas assim nós seguiremos, com a glória de Deus, Nós iremos meditar neste encontro o capítulo 26 do Evangelho de São Mateus. Vai dizer assim: negação de Pedro. Enquanto isso, Pedro estava sentado no pátio. Aproximou-se dele uma das servas, dizendo: também tu estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou publicamente nestes termos: não sei o que dizes. Dirigia-se ele para a porta, a fim de sair, quando outra criada o viu e disse aos que estavam lá: esses homens também estavam com Jesus de Nazaré. Pedro, pela segunda vez, negou com juramento: eu nem conheço tal homem. Pouco depois, os que ali estavam aproximaram-se de Pedro e disseram: sim, tu és daqueles. Teu modo de falar te dá a conhecer. Pedro então começou a fazer imprecações, jurando que nem sequer conhecia tal homem. E neste momento cantou o galo. Pedro recordou-se do que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo, chorou amargamente. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Essa noite nós iremos meditar sobre exatamente isso. Pedro disse: eu nem sequer conheço este homem. E esse Pedro que disse isso é o mesmo Pedro que há poucos instantes havia decepado a orelha de um dos soldados, porque ele queria proteger Jesus, Jesus havia sido entregue, havia sido traído. E um pouco antes ainda, lá no versículo 35, eu até deixei aqui anotado, no versículo 35 do mesmo capítulo, Pedro promete a Jesus que nem se ele tivesse que morrer, jamais ele negaria Jesus. E diante de todo esse contexto, de dor, o momento em que Pedro vê o seu mestre, o seu amado mestre sendo julgado, sendo esbofeteado, ele se encontra numa situação em que ele simplesmente fraqueja, Aquele homem cheio de coragem, líder por excelência, Porque mesmo sem haver sido imposta aquela liderança, ele por sua natureza própria, Por ter aquela ousadia, aquela intrepidez, aquela valentia que é natural, da pessoa de Pedro, a pessoa de Simão naquele momento, acaba por negar Jesus. Por que a pessoa de Simão? Meditando todo esse contexto, Jesus predisse, ele antes de tudo isso acontecer, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no versículo 31, Jesus disse assim para Simão, ele fala: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti para que tua confiança não desfaleça. Porque ele falou Simão, Simão, sendo que ele já tinha chamado Pedro de Pedro, Tu és pedra. Porque Simão é o homem, Simão é o fraco, O homem na sua natureza humana. Simão é a Adriana, Simão é você que me escuta. Simão somos todos nós, pessoas das quais temos os nossos medos, as nossas limitações. Não que Pedro seja diferente de Simão, mas é que naquele momento Jesus quis determinar que a nossa pessoa humana, nós temos as nossas fraquezas, nós temos as nossas limitações. E muitas vezes o que acontece conosco é que nós somos cheios
cheios de autoconhecimento, cheios de autoridade, cheios de coragem, cheios de intrepidez, assim como Pedro era cheio de liderança, né, por natureza. Tinha um temperamento muito difícil, né, um temperamento forte, no sentido de estar à frente, de querer impor as suas opiniões, de querer impor o seu modo de agir. Ele contestava Jesus, né, nessa mesma passagem que ele diz, que Jesus diz para ele que ele negaria ele por 3 vezes, ele tinha acabado de contradizer Jesus, dizendo: não, Senhor, né, não, Senhor, eu irei contigo até o fim, eu morrerei por ti, né, tão cheio de si, e achando que era capaz de derrotar um exército de soldados com uma faca, né, decepou a orelha de um soldado. Ele sozinho tinha essa pretensão, né, tinha essa visão, às vezes até mesmo distorcida de si próprio, mas mesmo tudo isso, todas essas características, né, que eu acabei de dizer aqui, mesmo com tudo isso, Jesus viu graça em Pedro, em Simão. Jesus viu que Simão era um homem que, tendo todas essas características equilibradas, né? Todas essas características ponderadas pelo amor, ponderadas pela luz do Espírito Santo, ele seria um grande líder, seria e foi e é um grande líder da igreja. E neste tempo, então, que nós estamos meditando sobre a vida de Pedro, eu queria trazer para nós essa reflexão, né? Nós, enquanto pessoas humanas, temos as nossas limitações, as nossas fraquezas, né? Pedro negou Jesus por 3 vezes, sim, para se cumprir todo o evangelho, porque era necessário que isso acontecesse. Mas Pedro, naquele momento em que estava no meio daquelas pessoas, ele se colocou numa posição estratégica. Naquele momento em que Pedro estava ali, ele tinha a intenção, né? E isso vai dizer uma das catequeses de Bento XVI, né? Papa Emérito, que ele tinha a intenção de ser herói naquele momento. Ele queria ali, junto daquelas pessoas, ouvir o que eles estavam falando sobre Jesus. Vai dizer assim: Pedro tenta ser herói do seu jeito e acaba fracassando. Ele queria fazer as coisas do jeito dele, né? Na tentativa de salvar Jesus. Olha só a presunção de Pedro naquele instante, né? Por quê? A gente dificilmente ouve dizer sobre essa versão, né? Sobre essa interpretação. Porque naquele momento Pedro se coloca no meio daquelas pessoas porque ele queria tentar ajudar Jesus, mas do jeito dele, né? Da forma como ele achava que deveria fazer, né? Escutando, tentando ouvir o que estavam falando a respeito do Galileu, a respeito do que fariam com Cristo, para tentar armar uma estratégia, talvez, mas do jeito dele, né? E acabou por negar Jesus, acabou por tentar fazer com que ele não conhecesse, se fazer com que ele não conhecesse a Cristo, né? Ele queria que as pessoas entendessem que ele não conhecia Jesus para que ele pudesse estar ali infiltrado, ouvindo o que eles estavam pensando, planejando, articulando contra Cristo. Mas mesmo assim, ele não cumpre a vontade de Jesus. Então, muitas vezes, do jeito dele ele quer fazer as coisas, né? Muitas vezes somos nós, do nosso jeito, da nossa forma de pensar, nós queremos fazer as coisas dar certo, mas deixamos o lugar de Deus, né? Deixamos o lugar de Jesus ali, né? Ocupamos o lugar de Jesus, na verdade. A gente quer as coisas do nosso jeito, a gente quer fazer com que dê certo da forma como a gente pensa, da forma como a gente acredita que é o correto, mas sem consultar, sem nos atentar na verdade daquilo que precisa acontecer porque é a vontade de Deus para nós e para muitas pessoas nas quais convivem conosco, né? E nesse momento também, em que Pedro tenta ser herói, ele acaba deixando que a sua fé, né, a sua confiança, a sua esperança no Cristo Salvador, que já havia predito que aquilo tudo iria acontecer, ele acaba deixando a sua verdade tomar conta do espaço em que a verdade de Cristo deveria prevalecer, em que Cristo deveria sofrer
por amor a nós, em que Cristo deveria morrer e ressuscitar. Então ele quer fazer do jeito dele e acaba errando. E aí quando o galo realmente canta pela terceira vez, ele se dá conta daquilo que Jesus havia dito a ele. E aí recai sobre Pedro um grande remorso, né? Vai falar o evangelho que ele chora amargamente. Um choro de dor, um choro de sofrimento, um choro de pesar, um choro de temor, talvez, porque pecou, porque traiu o teu amado Jesus, né? E ali naquele momento, me colocando um pouco no lugar de Pedro, enquanto filha de Deus, enquanto serva de Deus, quantas vezes nós estamos na liderança de vários movimentos, estamos fazendo várias missões, ou até mesmo você dentro da tua casa, que é pai de família, que é mãe de família, que se coloca com tantas responsabilidades, sobretudo nesse tempo de pandemia, onde a gente precisa prover para a nossa família, não somente o sustento material, mas também o emocional, o espiritual. E quantas vezes nós também, querendo, no ímpeto de fazer as coisas da nossa forma, do nosso jeito, a gente erra, a gente magoa o coração de Jesus, a gente se decepciona também com isso, porque o pecado é isso, é errar o alvo, né? A gente erra e a gente se frustra, né? A gente tem aquela dor de estar no erro, no pecado. E diante disso a gente reconhece, né? Muitos de nós conseguimos ter a graça de reconhecer, de nos humilhar e de pedir perdão ao Senhor e voltar com confiança renovada, com a esperança de que o Senhor nos dá cada dia uma oportunidade nova para recomeçar. E foi nisso que Pedro se apegou, nessa esperança, nessa confiança. Assim como Judas, né, que traiu Jesus, Pedro também pode ter se sentido como um traidor, assim como eu e você, muitas vezes, quando pecamos, quando erramos, quando queremos fazer as coisas do nosso jeito, nós nos sentimos como traidores de Jesus. Muitas vezes nós sentimos o peso do pecado nos nossos ombros. Mas o que não nos pode faltar jamais, meus amados irmãos e irmãs, é a confiança em Cristo. Foi a confiança que fez com que Pedro confessasse os seus pecados, né? E acreditasse que Jesus o amava, que Jesus o perdoava e que havia chance para ele, diferentemente de Judas, que não confiou, não acreditou na misericórdia do Senhor. Pedro se fiou nessa misericórdia. Pedro confiou e se agarrou a essa misericórdia, a esse amor tremendo. E veja bem, irmãos, Jesus sabe tudo sobre nós, né? Vai dizer a palavra que antes mesmo que as palavras cheguem aos nossos lábios, o Senhor já conhece, já sabe tudo o que iremos dizer, tudo que acontece no nosso interior, no nosso pensar, com as nossas vidas. O Senhor nos conhece, o Senhor nos ama. E lá em Lucas, o Senhor vai dizer mesmo para Simão que Satanás queria peneirar ele como trigo. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. E a fé dele realmente foi peneirada como trigo naquele momento em que ele nega Jesus. Mas eu roguei por ti para que tua confiança não vos desfaleça. Foi isso que Jesus disse para Pedro. E é isso que Jesus disse para nós nesse encontro, nessa caminhada de São Pedro. Que ele ora por cada um de nós para que a nossa confiança nele não desfaleça. E é assim que eu gostaria de terminar este momento de meditação, para que nós possamos juntos ter essa confiança renovada, pedindo a intercessão de São Pedro Apóstolo, para que caminhe conosco, nos dando a graça de cada dia mais termos essa valentia, essa força, essas características fortes em nós, cada um de nós temos a nós renovadas, verdadeiramente firmadas no Senhor Jesus, para que possamos passar por essa fase, passar por esse momento de transição, de transformação, cada vez mais fortes e valentes, crentes que tudo isso vai passar e que Jesus está conosco e intercede por cada um de nós. Deus abençoe. Viva São Pedro Apóstolo!